Boa noite a todos. Aqui quem fala é Sueli. Sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre transcomunicação instrumental. Quero lembrá-los que a gente vai ter também estudos sobre a parte prática da transcomunicação instrumental. Aqui no meu estúdio, vocês vão participar também, né? No momento que for adequado, a gente vai fazer isso. Vocês vão participar de uma gravação ao vivo de imagem e também de áudio. Nós vamos fazer isso aí no decorrer dos nossos estudos, ok? Mas vamos deixar isso aí mais adiante, porque agora nós precisamos conhecer a história da transcomunicação instrumental. No passado, nós tínhamos aulas, alguns participantes aqui tinham aulas de transcomunicação instrumental junto comigo em uma sala específica. E a gente fazia essas aulas com um tempo maior. Eu resolvi fazer, por ser uma live, um tempo menor. Um tempo menor, e com isso a gente vai resumindo o conteúdo, né? A história da transcomunicação instrumental resumida. Nós estamos hoje com um problema na internet. Eu não sei se está acontecendo com vocês. Por favor, escrevam aqui para mim, para que eu possa identificar se alguém teve alguma dificuldade para entrar, porque eu tive para entrar no Facebook. Né? Isso aí tá ruim. Hoje já faz uns 2, 3 dias. Né? E algumas pessoas até me reclamaram que não estava conseguindo entrando. Então, eu espero que as pessoas possam entrar aqui e a gente participar juntos, né, desse encontro. Então, vamos dar prosseguimento. Hoje nós vamos falar sobre Konstantin Haldane. Semana passada nós falamos sobre Friedrich Stingerson. Só para ilustrar um pouco e puxar um pouquinho, né, o que a gente falou na semana passada, para dar o gancho agora para a gente entrar no Konstantin Haldane, tem algumas mensagens que Friedrich obteve, né, durante o seu percurso na transcomunicação instrumental, que chamaram muita atenção e foi o que levou ele a dar credibilidade naquilo que estava acontecendo, no fenômeno que estava ocorrendo com ele, que seriam algumas frases específicas que os espíritos passaram para ele na sua fita magnética. São elas. Isso são apenas algumas, tá, pessoal? Estamos vivos, Friedrich. Outra, os mortos estão vivos. Outra, somos mortos, mas os mortos são homens. Somos desaparecidos. Estou contigo por toda parte por onde andas. Vou ajudar-te, escuta-nos, Friedrich, chamando pelo próprio nome dele. Então, isso aí já é extremamente interessante, né? E isso fez ele começar a ter uma ideia de que se tratava de um fenômeno, né? Um fenômeno paranormal. Então, tá aí para a gente dar aquela puxadinha antes da gente adentrar no Konstantin Haldane. Nós vamos conhecer um pouquinho do Konstantin agora. Né? Foi um homem que teve uma expressão e tem uma expressão na transcomunicação instrumental muito grande, até os dias de hoje. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão conseguindo me escutar? Por favor, escrevam. Escrevam se vocês estão conseguindo me escutar, para que eu acompanhe aqui, porque eu não estou vendo nenhum comentário por enquanto. E é importante para saber se, o, se o som está ok. Ó, eu fiz um comentário, quero saber se vocês estão acompanhando aí, se está tudo ok. Está ok? Ah, ok. Obrigada, Matheus.
Bom, vamos dar continuidade. Então, Constantine Haudive é um homem que tem uma expressão muito grande dentro da transcomunicação instrumental. Até os dias de hoje ele tem. Porque, segundo alguns relatos, isso não tem nada ainda, né, comprovado, como era nos tempos antigos, né, que se reunia um grupo de pesquisadores, formatavam aquela comunicação, eram chamados pesquisadores renomados, digamos assim, pessoas renomadas no meio, né, como exemplo, o Dr. Ernest Senkovs, que foi um grande catalisador da transcomunicação instrumental. Então, onde ocorresse o fenômeno, muitas vezes ele foi solicitado, ele estava lá, e isso aí foi documentado. Né? É o que está faltando hoje na transcomunicação instrumental. O que nós temos hoje? Nós temos, diante da minha visão, tá? Eu quero dizer para vocês que é uma visão muito específica, a minha, né? O chamado Cadernos TCI, de doutora Anabela Cardoso, que também tem essa veia, digamos assim. Né? Ela luta pela transcomunicação instrumental e ela fundou, né, o Cadernos TCI, que é uma revista onde ali ela publica, né, o que ocorre no mundo, né, e que possa se dizer que existe uma certa, está fugindo a palavra, me desculpa, que existem uma certa verdade, genuinidade naquele documento ou naquela mensagem recebida, até porque passa por um crivo de pesquisadores e editores dentro da revista dela antes de ser publicado. Houve um caso comigo a respeito de uma imagem recebida do Dr. Ernest Senkovsky, né? Eu mandei para alguns pesquisadores na época, foi alemães, e mandei para a doutora Anabela Cardoso, tá? Só para vocês entenderem como funciona, tá? Não estou dizendo que é a única fonte, mas para mim, hoje, que eu tenha conhecimento, é uma das melhores fontes de revista ligadas ao tema, exclusivo ao tema. Mandei para a doutora Anabela Cardoso, ela avaliou, tive que dar todos os dados específicos, mandei o vídeo para ser analisado. Enquanto isso, também na Alemanha, os pesquisadores analisaram, né, e ela publicou, certo? Teve uma testemunha comigo, que estava comigo, e isso aí foi publicado. Então, assim, ó, existe um critério, alguns cuidados, né, específicos de fenômenos dentro da transcomunicação instrumental, que são avaliados por ele, dentro dos critérios dele, né, para poder ser publicado. Também já tivemos em laboratório em Bolonha, né, que hoje, que eu saiba, não tem uma atuação como já teve no passado. Então, assim, ó, precisaria, né, de ter uma ênfase melhor dentro dessa proposta da transcomunicação instrumental, para que a gente se sentisse seguro também, até como pesquisadores experimentadores, porque a transcomunicação instrumental, eu estou fazendo uma parte aí, já que eu estou no assunto, né, pessoal, a transcomunicação instrumental, ao meu ver, ela é norteada por cuidados, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode se enganar. A pareidolia é uma delas, é muito fácil a gente se enganar. Então, assim, a gente tem que ter um certo critério, entendeu? Um certo cuidado com o trabalho. A gente sabe que existem excelentes, novos experimentadores e pesquisadores que estão vindo aí nessa frente agora, né? Já estão se apresentando aí, gente que tem bastante interesse em desenvolver esse trabalho com seriedade. Né? E isso aí é muito importante. Eu espero que num futuro próximo a gente possa renovar, né, essa ação de ter a transcomunicação instrumental como um estudo, né, mesmo que seja dentro do espiritismo, não necessariamente, mas pode estar dentro do espiritismo, dentro de uma casa espírita, dentro de uma universidade,
né? Dentro de uma casa com pessoas sérias, porque as pessoas têm liberdade de fazer esse estudo, mas que possam levar resultados importantes e que esses possam ser publicados, né, avaliados e contemplados por todos nós que nos interessamos pelo tema. Bom, eu já dei uma geral aí da minha forma de pensar e o conhecimento que eu tenho nesse aspecto. Vamos voltar para o Constantine Haudive. Então, na época, lá no passado, Constantine Haudive, ele tinha um apreço pela transcomunicação instrumental, depois que ele tomou conhecimento da transcomunicação instrumental, que isso veio de Junkerson, ele se tornou um dos pioneiros da transcomunicação instrumental, claro, após Junkerson. Ele tinha uma admiração muito grande pelo trabalho de Junkerson, e no momento que ele soube disso aí, ele foi estudar isso aí e já começou a praticar. Foi uma coisa incrível. Bom, vamos conhecer só um pouquinho dele. Ele era filósofo, escritor letônio. Ele recebeu um grande destaque na pesquisa de vozes, como nós já falamos, em fita magnética. Naquela época era fita magnética. Ele se debruçava sobre o tema. Haudive, ele nasceu no dia 30 de abril de 1909, na Letônia. Aos 22 anos, ele abandonou a terra natal dele e foi estudar filosofia e história da literatura em Paris e Salamanca. Ele considera a Espanha sua pátria adotiva. Então, era um homem com um rico linguajar, era um poliglota. Ele fazia traduções, né, na Espanha. Mas quando ele voltou para a Letônia, no ano de 1936, ele ganhou uma bolsa de estudos. Para quê? Para traduzir Dom Quixote e outras obras espanholas. Ele traduziu para o letoniano. Ele foi habilitado na época de embaixador do espírito espanhol. Isso aí se deu por ele estar tentando construir uma ponte entre a Letônia e a Espanha. Então, foi um importante nesse processo. Então, nessa mesma época, ele conheceu o que seria a futura esposa dele, a compatriota doutora, conhecida como doutora Zenta Maurina. Ela era escritora, ensaísta, e ele dedicou a vida dele para essa mulher, porque ela era portadora da paralisia infantil. Aos 5 anos ela adquiriu a paralisia infantil, desde então, né, ela perdeu os movimentos das pernas, e ele se casou com ela. Ela era uma mulher até com um semblante muito agradável, uma pessoa muito firme, muito companheira dele, mas esse homem cuidou muito dela. Entre os anos de 1937 e 1944, bem na guerra, pessoal, ele se dedicou no país às atividades dele de filósofo, de escritor, ele traduzia, tá? Mas ele passou um período depois, bem na época da guerra, onde ele teve que fugir por perigo de morte, representado na época pela Operação Soviética, foi no ano de 1944. Então ele fugia, ele passou nesse período carregando a mulher dele paralítica, ele carregava ela, eles passaram fome, passaram frio, passaram muito, muito sofrimento. Foi um horror a vida deles. Mas eles acabaram se radicando, tá, em Uppsala, na Suécia, em 1946, quando então eles vieram a ser professores da universidade local. Foi aí que ele deu uma sentada na vida dele. E a gente sabe que Suécia é a terra de Friedrich Jungerson. Então, antes da fuga dele para a Alemanha, Haudive não sabia nada em alemão, nada. Mas ele tinha uma capacidade linguística enorme. E logo, logo ele conseguiu pegar e desenvolver o alemão. Ele falava algumas línguas como russo, letoniano, russo, espanhol,
alemão, era um homem assim, francês, era um homem de uma capacidade muito grande de linguística. Então, em 1946, neste ano mesmo, ele mudou-se para a Alemanha. A cidade que ele veio a morar foi Bad Krozingen. Ele e a esposa dele ocuparam uma pequena casa com jardim, onde eles moraram ali até o ano de 1974, quando foi a morte dele. Tá? Então, Konstantin Raudive ele ficou mundialmente conhecido pelas suas pesquisas em fita magnética. Mas antes do ano de 1965, antes desse ano, quando passou ele a se dedicar exclusivamente aos fenômenos das vozes, seu nome como autor de romance e de livros filosóficos era conhecido e muito respeitado. A partir do ano de 1965, então, não houve mais nenhum lançamento de nenhum romance de Raudive, pois a partir dali ele se dedicou integralmente às vozes de fita magnética, tal como fez Friedrich Jungerson. E com isso ele passou a dar palestras, era um homem que abria a casa dele também, para poder que as pessoas pudessem ir lá visitar, conhecer o fenômeno. Ele deu entrevistas para jornais, rádio, TV. O mundo todo também visitou Konstantin Raudive para conhecer, tá? Os trabalhos deles. Né? E hoje a gente sabe que existe em memória, né, dele, dos trabalhos dele, na Alemanha, um pequeno museu. E ali estão todas as vozes dele. Quem tiver a oportunidade um dia de ir, isso também já tem disponível na internet, falando sobre isso, né? Então, assim, as pessoas que tiveram lá, que eu conheço pessoalmente, que estiveram lá, né, ou puderam ouvir os áudios tão conhecidos de Konstantin Raudive. Mas, como ele faleceu no ano de 1900, foi, na verdade, dia 2 de setembro de 1974. Ele tinha 65 anos. Ele não faleceu tão idoso assim. Tinha recém-adentrado, né, na faixa de idoso. Mas por que isso? Depois que a esposa de Konstantin Raudive, a Maurine, veio a falecer, ele se tornou um homem muito solitário. E entrou profundamente na transcomunicação instrumental. Ele praticava os experimentos de manhã, de tarde e de noite até altas horas. Dormia muito pouco, se alimentava muito mal. Ele passou a ter problemas de saúde em função dos descasos dele com a própria saúde e em função da, digamos, obsessão pela transcomunicação instrumental. Isso levou ele ao falecimento. Ele começou a ficar fraco e quando a gente está com o organismo mais frágil, as doenças acontecem. Foi o que aconteceu com o Raudive. Numa comunicação, essa informação eu tive com o Mark Massey, não sei se todos conhecem, a gente pode falar mais adiante sobre ele aqui, mas o Mark Massey é um pesquisador experimentador da época de Luxemburgo, né? Ele também participou, né, como colaborador da revista do Grupo de Luxemburgo, CETL, e ele me disse que Konstantin Raudive, já naquela época, que começou a se comunicar com o mundo da Terra, depois de ter partido, ele dizia: eu vou trabalhar intensamente para me comunicar com a Terra. Intensamente. Farei muitos contatos. Mas, diante disso, uma das primeiras comunicações de Konstantin Raudive, que ele passou informação do mundo espiritual, foi lindo, foi recebido por vários pesquisadores da época, foi recebido na Alemanha, lá em Luxemburgo, né? E já existem, que eu tenha conhecimento, né? Já houve alguns comentários que houve aqui no Brasil, isso não consta em revistas, tá? Mas já houve comentários que houve aqui dentro do Brasil. Hoje, atualmente, alguns experimentadores dizem estar contatando com Konstantin Raudive, né? Eu ainda não obtive, nos meus experimentos, a honra de receber Konstantin Raudive, mas eu sei que ele trabalha intensamente para o contato conosco aqui na Terra.
O importante é a gente conseguir configurar essa ponte de contato para que isso aí seja, digamos, receptível. E não é fácil, viu, pessoal? Não é fácil. A gente acertar a frequência, acertar o tom, acertar tudo para conseguir manter um contato desse nível e para que ele possa entrar em contato. Ele também fez contato com os Estados Unidos, tá? Com o George Mick, com o Mark Messi, por telefone, já naquela época, depois do falecimento dele. Mas tem uma frase que chama muita atenção, dentre outras, que ele disse, né? Lá em Luxemburgo ele falou, vivo muito bem, explicando como é que ele estava. Mas tem uma frase que ele disse que foi assim, ó, digamos, um marco na comunicação dele, que ele disse o seguinte, foi em Luxemburgo que aconteceu essa comunicação. Ele diz, um substrato imaterial, qualquer que seja o nome que lhe dê, princípio, alma, espírito, uma parcela da eternidade escapa da destruição. Então, significa que nós sobrevivemos. Sobreviver, a nossa alma, a nossa essência, o nosso estado de consciência, ele não se acaba com a morte do corpo físico. E é possível contatá-los. Então, isso foi um marco dele, foi essa comunicação que houve, dentre tantas outras que ele explica, que ele fala, ele dá conselhos, ele explica como melhorar, ele fala da importância da consciência do ser humano e da importância dos trabalhos, porque ele gosta muito da parte técnica também, o Constantine Haldane, da importância dos trabalhos que eles estão fazendo para fazer contato com a Terra. Então, se foi possível naquela época esse nível de comunicação, como não pode ser possível agora? O que a gente tem é que favorecer, para que venha também em alto bom tom aqui para nós. Que a gente tenha clareza, né? E mesmo que a gente não tenha uma voz extremamente, estupidamente clara, se recebermos algo que nos leve a crer que possa supostamente ser a voz, porque a voz dele é imutável, é uma voz que é reconhecida sem dúvidas. E outro detalhe, ele costuma, isso aí nos estudos feitos da época, foi visto que ele costuma se identificar no início e no fim. Assim, aqui quem fala é Constantine Haldane. Quando ele termina o contato, ele também se identifica. Era uma característica que ele estava observando na comunicação de Haldane. Então, eu gostaria que vocês soubessem que nada é impossível dentro da transcomunicação instrumental, haja visto que alguns já conseguiram, né, que se possa também trabalhar para merecer esse contato. Eu já tenho muitos anos de transcomunicação instrumental, né, nunca tive a pretensão de receber o contato dele, porque eu tenho o meu mediador, né, que é bem ativo comigo, mas seria uma honra receber Constantine Haldane, e eu creio que qualquer um de vocês, aqui conhecendo ou não a história, também teriam essa vontade de receber. Pode vir por telefone, pode vir num gravador digital, porque hoje nem os gravadores de fita magnética existem mais, né? Então, ele pode vir. Eu sei que eles estão trabalhando bastante com a telefonia, isso aí já me foi informado. Já foi passado para mim que estavam trabalhando intensamente com a telefonia. Tá? Então, mais adiante a gente vai ver como fazer algumas gravações também com telefones, como é que a gente pode fazer para que vocês possam tentar fazer as gravações de vocês por telefone, né? Vamos tentar começar de uma forma que todos possam, ao seu alcance, iniciar, porque o importante na TCI também é a gente reconhecer a voz paranormal, que muitas vezes ela vem baixa e sussurrada. Tá? Então, hoje, voltando para o nosso Constantine Haldane, hoje a gente conheceu um pouco da vida deste homem maravilhoso, que é um dos que mais se comunicou depois que partiu daqui, do plano terreno, foi Constantine Haldane.
Ele é assim, ó, ele é dedicadíssimo. Ele foi dedicadíssimo aqui e quando partiu, continuou dedicadíssimo de se comunicar de lá para cá agora, entendeu? Para fazer a comunicação de lá para cá. Então, sou muito grata a Constantino Haldiv ter passado todas as informações que ele passou, tanto a Jorge Mick, Mark Messi, né, e tantos outros. E o que a gente deseja é poder conhecer tudo isso aí para disponibilizar. Quem sabe? Né? A gente não vai poder um dia ter a honra de receber uma frase de Constantino Haldiv. Nada é impossível. Bom, pessoal, eu sei, tem muita gente reclamando que está muito ruim hoje, tá? Entrando aqui no Facebook, e realmente ele está muito lento. Eu tive que derrubar a página já 3 vezes antes de entrar aqui. Eu lamento, que eu acho que muita gente não conseguiu, mas o vídeo vai ficar registrado, fica na página, para quem não conseguiu hoje, ao vivo, possa entrar, né, oportunamente, né, quando tiverem tempo ou condições de assistir esse momento desse nosso estudo. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Se tiverem perguntas, por favor, podem escrever em box, na caixinha aqui da TCI Sueli Pinheiro, que eu retorno, tá, para vocês durante a semana. Quero desejar para vocês uma boa semana, né? Aqui no Brasil nós vamos ter, eu sei que tem colegas aqui que não são daqui do Brasil, são espanhóis. Muito obrigada pela presença, Carlos, Gabriel. Eliane, obrigada, querida. Matheus, muito obrigada. Ney, obrigada. Tá? Agradecer a todos que estão aqui e a gente se encontra terça-feira que vem para continuar os nossos estudos e os nossos personagens. Porque a TCI se faz conhecendo a história. Depois a gente pode se lançar nessa pesquisa com muito mais segurança. Porque o que você for percebendo, você vai ver, puxa vida, aconteceu com os pesquisadores também, então eu estou no caminho certo. Isso aconteceu comigo e com certeza vai acontecer com quem está começando agora ou com quem já começou. Então, eu desejo para vocês uma boa noite e a gente se encontra aqui terça-feira que vem. Obrigada pela presença de todos.